Essa é a canseira. Ela dói muito e ela é limitante. Limitante. No sentido de que não pensou assim. Que legal, hein? É de tanto escrever, né? Pessoal em casa, tá me ouvindo? Jacaré na área. Olha a cor do meu tênis aí, ó. Não me julgue, eu estava no poeirão lá. Na hora que eu saí daqui 11h30, até 1h40, 45. Não, eu entrei na fila, ela estava saindo aqui na Avenida Getúlio Vargas. Aí ela vai dar o quarteirão, vai lá na Secretaria de Educação. Aí dei das 11h30 aí. 11h30 da manhã, eu saí daqui, já fui direto, 11h40, né? Eu cheguei lá. Não sei não. Lógico. Pô, não fala assim, Sofia. Fica até sem jeito. Falou que eles estão desperdiçando vacina, tipo assim, estão fazendo pessoal e sobra, e acabou jogando fora porque não tem gente para vacinar. Aonde isso? Não sei, falou que vai em Goiânia. Quem que falou isso? Para vacinar os professores. Não, mas o professor não está sendo vacinado em Goiânia. Começou ontem, tá sim, professor da educação infantil, só. Do ensino fundamental e médio não entrou na agenda ainda. E a xepa, Não, na xepa você vacina. Não, mas eu acho meio mito isso que ele está falando, porque eu tenho uma amiga que foi atrás da xepa e ela vacinou. Mas ela percorreu mais de 30 lugares para encontrar uma xepa. Não é assim, não. Isso é meio mito, entendeu? Ela foi mais de 30 postos, ela foi. Ela disse que tinha o dia inteiro andando e achou um lá na puta que pariu, mas tinha uma dose. Inclusive, estava ela e o namorado, só pôde vacinar ela. E o critério é porque ela é professora e ele não. Então, assim, não é assim, está sobrando e tal, não é verdade, não. Eu fiquei das 11h40 até 1h40, né? 2 horas. Meio-dia e 40, 1h40, 2 horas. Valeu, querido. Show de bola. Não, o problema não é a fila, não. O problema é que eles não fizeram nenhum preparo. É o sol na cabeça. Sabe o que eu fiz? Fui lá no carro. Não, é em pezão. É pior ainda, 2 horas em pé, tô mortinho. Aí fui lá no carro, peguei uma camisa minha, que eu vim com ela ontem, amarrei na cabeça, que parecendo um, entendeu? Pode entrar. Mas queimou bastante. Careca sofre muito, né? Que a gente não tem essa proteção, né? Tá até ardendo aqui, ó, vai descascar. Sol de meio-dia, fiz amizade com as professoras amigas lá. Aí foi bom, a gente ficou conversando potoca, melhorou. Passou rápido. Não, isso é porque você não viu o braço aí. Ficou igual agora, não. Ó, maravilha, a águia bateu na asa, já viu? Os meninos de segundo ano é tudo doido com isso, ó. Recebeu o material da maratona? Deixa eu pegar aqui com o Caio. Kaiowski? Cadê o material? Da maratona? Essas meninas, eu vou te falar, viu, Vinícius? Posso levar elas para mim? Eu vou dobrar o salário delas para trabalhar para mim. O seu tem gente, o seu já está no teto, né, Milena? O dele já está lá no teto, é difícil. Você chegou no teto, só a Dilma para dobrar seu salário. Suleiman. Suleiman. Não, eu desisto de falar seu nome. Tudo bem, mocinho? Dá licença que eu estou vacinado, tá? Agora é uma grife. Isso aqui a gente tira onda agora, é de jeito. Esse país é assim, a pessoa que vacina se sente importante. Tá na mão. Eu estava avaliando aí as principais questões, história do Brasil. O povo lá é meio esquerdão, velho. Esse povo é petista que elabora essa prova, viu? Rapaz, é um tal de elogiar o Lula que você não tem noção, não. A hora que eu li, eu falei, falso, né? Não, verdadeiro. Eu falei, caramba. Você recebeu, filho? De nada. E aí, filho?
Bom, eu acho o melhor método via maratona, porque via maratona você contempla a maior quantidade de conteúdo. Pessoal em casa, ixi, como é que faz, hein? Deve ter um arquivo que foi compartilhado com eles. Então, pessoal em casa, pega aí, ó, esse material da câmera aqui, ó. Material aqui foi compartilhado com você. Vou pôr no chat aqui. Sim, Michele, ótimo. Então, nós vamos resolver no sistema de maratona, tá? Bom, vamos resolver primeiro, não vou seguir a ordem normal, dois comentários que eu vi aqui, ó. Aqui tem questões de 2016, 17, 18, 19 e 20. Então, eu peguei os 5 últimos anos para ter mais ou menos um diagnóstico. O que eu percebi? Eles adoram constituições, questões sobre constituições, né? Quer dizer, a segunda é sobre a Constituição, a terceira é sobre a Constituição, a quarta é sobre a... E são anos diferentes, tá? Então, assim, eles gostam muito de questões sobre Constituição. Getúlio Vargas, bastante também. Pega aqui, filho, ó. Vem cá, vem cá. Ó o MC, Leandro, chegou na parada. Não, agora você vai fazer um favor para mim. Vai aqui na Milene e pede lá. Não, o seu tá na mão, Missila. Você? Isso é meu, velho. É isso que eu tô falando para você. Jeová, Fala, velho. eu acho que não mandaram a lista aqui no grupo. Tem como você pedir para o Caio, por favor? O que é que falou? Ah, vai ver lá. Olha o tapa que eu dei para mostrar meu músculo. E aí, filho, sumido? Reapareceu? O que foi isso aí na sobrancelha? Nossa, velho, vocês tudo virando MC, hein, cara? Para você, quem mais não tem lista? Mais o colega lá, 2. Presencial, 2. Aí faz o favor de mim, os meninos do online dizem que não foi compartilhado para eles. Ah, é. Mandaram do período regencial. Tem que mandar o da maratona. Oi. A semana de criptomoeda? Tá, a vida tá boa, a vida tá. A criptomoeda derreteu as criptomoedas tudo, né? 100, eu já perdi mais de 5 mil, porque eu tenho moeda no Ethereum, no Bitcoin, no WBIX, aquele que eu indiquei para vocês, que chegou a 6 centavos aquela bosta. Nós compramos a 21. Não, mas eu tomei ré no Ethereum, velho. No Ethereum, quando eu tomei bastante, mas tá recuperando, viu? Isso aí, agora vai sair o real você viu? Criptomoeda real? O Banco Central vai lançar uma criptomoeda que é o real. A tendência é que essa criptomoeda real substitua o papel moeda. Essa vai valorizar bem. É o Banco Central brasileiro que vai lançar. Então, fica de olho. A hora que pintar o real lá, compra ele, que essa... Mas vai na manha, mas 50 e tal. Porque para ficar rico nesse trem, não é a quantidade que você coloca. É a sorte que você dá. Comprar uma moedinha que vale 6 centavos, aí ela vira R$1. Caramba, ela cresceu 1000%. Vamos lá. Pessoal em casa, vamos lá então? Primeiro exercício que eu quero resolver com você vou começar com aquilo que mais cai. O que mais cai na prova da Univ? Eu até mandei o diagnóstico para a Gabriela e para alguns alunos que me pediram. República do Brasil. República do Brasil. É o que mais cai. Brasil Colônia cai para cacete, Império cai, mas República, porque eles separam, República das Espadas, República Velha, República de Vargas, tal. Então, na soma total, República cai mais. Então, vamos resolver primeiro os exercícios da República. E eu quero começar com o exercício número 15, né? Exercício número 15. Isso, já começa com Getúlio Vargas. 15 não, desculpa, 16. Vira a página aí. Exercício número 16, a gente já começa a falar do Vargas. Bom, questão número 16, o tema é Getúlio Vargas. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal em casa? Algum comentário? Tudo bem, sim, Jeová, tá tranquilo. A trajetória política de Getúlio Vargas coincide em todos os passos com a história brasileira, começando como um latifundiário do coronelismo nos anos 20, passando a líder liberal nos anos 30,
ditador fascista na virada dos anos 40 e líder populista nos anos 50. A história política de Vargas ilustra as transformações no cenário político do Brasil na primeira metade do século XX. Sobre os eventos da era Vargas, assinale VUF. Primeiro, as consequências da crise de 29 aparentavam, na época, a falência do liberalismo. Os anos 30 assistiram, então, à ascensão de regimes totalitários de esquerda e direita, que no Brasil foram representados pela oposição entre a ANL e a AIB, verdadeiro. O que aconteceu? Com a crise de 29, nós temos a falência do modelo liberal. O que quebrou em 1929 não foi só a Bolsa Americana. O modelo liberal de economia, aquele liberalismo que vinha desde a Revolução Francesa, ele ruiu. Para o lugar daquele modelo, vai entrar aqui o keynesianismo. A maioria das economias capitalistas do mundo adotarão o keynesianismo. Então, substituição do liberalismo é o keynesianismo. Simples. O que era o liberalismo? Não intervenção do Estado na economia. O que é o keynesianismo? O contrário. Um Estado intervencionista, um Estado que vai planejar a economia, um Estado que vai socorrer e vai tentar minimizar os danos da crise de 29. Outro fenômeno que acontece é a fragilização das democracias. A maioria das democracias mundiais, elas eram liberais. De maneira que, se olha para cá, o liberalismo veio abaixo, as democracias também. Né? Porque vai tudo num combo, o nego vai questionar tudo. Não me serve o modelo liberal e não me serve o modelo democrático liberal. Porque foi o modelo democrático liberal que nos trouxe onde nós estamos. Na quebradeira, no desemprego, na falência, no suicídio, na fome, né, etc. e tal. E aí, qual é o regime ou quais são os regimes que de forma oportuna vão ascender nesse momento? A extrema esquerda, até porque o único país do mundo que não quebrou foi a União Soviética, né? A extrema esquerda, portanto, socialista. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se o mundo capitalista todo quebrou, democrático quebrou, a União Soviética não só não quebrou, como ela está em alta. Ela passa batida pela crise de 29. Por quê, professor? Porque a economia dela não era o quê, gente? Liberal. Mais do que capitalista, não era liberal. Era uma economia planificada. Era uma economia que já tinha intervenção. Olha só, para solucionar a crise do capitalismo, o governo americano vai adotar medidas intervencionistas. A economia soviética já era intervencionista, já era planificada. Então, ela não teve, ela passou batida. Isso serviu como espelho no mundo todo. Porque você imagina que no mundo capitalista nós teremos milhões de desempregados. E no mundo socialista, você não só não tem desempregado, como ele está em ascensão. Quer dizer, o trabalhador vai olhar e falar, aquele modelo é melhor do que isso. É óbvio que aquele modelo é melhor do que esse. Então, eu terei um aumento da extrema esquerda no mundo todo. Década de 30, gente, é a melhor década para o comunismo. Poucas vezes, na verdade, nunca na história, você teve uma década tão propícia para o comunismo do que a década de 30. Nunca teve na história uma década tão propícia para o comunismo, exatamente pelo que eu acabei de falar. Só que ela é boa para o comunismo, mas ela também é boa para qual outro sistema? Que também nega aquele capitalismo liberal, mas que nega o comunismo. Aquilo que é chamado de terceira via, a extrema-direita. A extrema-direita, que aqui nós identificamos como fascismo. Tá? Então, a década de 30, pela falência do modelo liberal, a década de 30 vê a emergência, a ascensão da extrema-direita e da extrema-esquerda. Polarizado ou não? Polarizado ou não? Extremamente polarizado. Uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Hitler era fascista, lembrando que o Stalin era comunista. É claro? Beleza? E no Brasil, que é o que nos interessa, não passa batido.
O Brasil vai sentir os efeitos do avanço da extrema-direita, da extrema-esquerda e da extrema-direita. A extrema-esquerda no Brasil, ela é representada por qual partido, professor? O Partido Comunista? Não, porque o Partido Comunista estava na ilegalidade. Então, tem um partido que assume isso aqui, é a ANL, Aliança Nacional Libertadora, sobre a liderança do Luiz Carlos Prestes. E quem vai fazer as vezes do fascismo no Brasil? Os ultranacionalistas, A e B. Ação Integralista Brasileira, sobre a liderança do Plínio Salgado. Que é o que a questão está falando, portanto, a questão é verdadeiríssima. Beleza? Vou ler de novo a questão. As consequências da crise de 29 aparentavam, na época, a falência do modelo liberal. Os anos 30 assistiram, então, à ascensão de regimes totalitários de esquerda e de direita, que no Brasil foram representados pela ANL e pela AIB. Verdadeiro. Certo? Dúvidas? Cuidado com esse tipo de prova, porque essa questão está bonitinha, mas uma prova como essa, o cara é capaz de inverter as legendas. Aí a questão está toda certa, as legendas estão erradas. Tipo assim, ele poderia colocar a extrema, representada pela oposição entre a extrema esquerda, e aí ele coloca A e B na extrema esquerda. Não, A e B é integralista. Sabe essa troca de legenda? Cuidado com isso. Portanto, a letra A, verdadeira. 2. Aliança Liberal, B, na verdade. Alguma dúvida na letra A? Alguma pergunta nesse resuminho aqui? Aliança Nacional Libertadora. É o partido que vai fazer o papel de comunismo no Brasil. Porque como o Partido Comunista Brasileiro estava na ilegalidade, o Partido Comunista não pode se manifestar. Mas você concorda que os comunistas vão entrar tudo aqui dentro? Inclusive com o apoio do PCB, que é o Partido Comunista. A ANL é A e B. A e B é aquele partido que tem um sigma maiúsculo, assim, ó. Já viu um sigma assim? No braço? Espécie de suástica tupiniquim. Ultranacional. Quando alguém fala que o Bolsonaro é um governo fascista, tem muita característica próxima. Eu não acho que seja, mas tem muita característica próxima. Discurso totalitário, militarista, nacionalismo forjado, centralização de poder, inimigo imaginário a ser combatido, comunismo, não sei o que e tal, entendeu? Bem o discurso. Propaganda fundamental para esses regimes é a propaganda. Hitler não seria absolutamente ninguém se não fosse o Goebbels, Esses regimes são totalitários, eles não são regimes que ascendem democraticamente, não. Na Alemanha, na verdade, o Hitler chega à condição de chanceler democraticamente. Mas quando ele se torna Führer, aí foi um golpe que ele deu. Normalmente são discursos violentos, regime ditatorial, controle da imprensa. Número B é ótimo. A Aliança Liberal, grupo de Vargas, no contexto da Revolução de 30, era assim chamada por defender as ideias clássicas do liberalismo. Sublinha isso aí. Gente, o Vargas, ele não vai assumir o liberalismo. O Vargas preenche a lacuna do liberalismo. O governo Vargas é um governo keynesiano, não liberal. Falso a letra B. Dica que eu dou para você. Identificou com tranquilidade que está falso, sublinha o que está falso e vai embora. Porque a questão pode começar falsa e terminar verdadeira e vai te confundir. Não se confunda. Falso a letra B. Está falando que o Vargas defendia os ideais clássicos do liberalismo. Não, o Vargas não é liberal. C. O Estado Novo, instituído a partir de 37, pôs fim aos arroubos socialistas e fascistas da ANL e da AIB, garantindo o papel democrático do Brasil no cenário mundial. Falso. Estava verdadeiro até ali no começo. O Estado Novo, Vargas tirou de cena a ANL e a AIB, colocou na ilegalidade os dois. Na verdade, a ANL já estava na ilegalidade. Agora, dizer que o Estado Novo é um regime democrático, não é. Estado Novo é um regime totalitário do Vargas.
Claro? Muito próximo do fascismo, inclusive. Mas eu também não posso dizer que ele é fascista, porque ele colocou colocou a AIB na ilegalidade. Tá? Falso. B. A ditadura nacionalista do Estado Novo promoveu a industrialização do Brasil com base em grandes empresas estatais, refletindo o contexto autocrático de forte controle da economia pelo Estado durante os anos 40. Verdadeiro. Foi aqui que ele lançou, por exemplo, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. É aqui que ele negocia a participação do Brasil na Segunda Guerra, também para jogar dinheiro em indústrias estatais. É a prévia da Petrobras, vai surgir aqui, tá? Verdadeira letra D. Como é que ficou o gabarito? V, F, F, V. Questão número 16. Tranquilo? Beleza? Então, o que o Vargas é? Estatizante, centralizador, intervencionista, não democrático. Estou falando de um Vargas de primeira era, tá? De segunda era, ele foi eleito. Não democrático e tudo mais. O que o Vargas não é? Liberal, comunista, privatizante, nada disso. Questão número 17. A vitória da Revolução de 30 deu início a uma nova etapa da nossa história, que se estendeu até 1945. Essa etapa foi marcada pela liderança política de Getúlio Vargas. De acordo com a história do Brasil e o período getulista, assinale VOF. Aqui ele faz um negócio que é bem chatinho, que é a periodização do governo Vargas. O governo Vargas é assim, ó, 1930 até 34, Vargas. De 30 a 34, ele é um governo provisório. De 34 a 37, ele é um governo constitucional, porque foi eleito por uma Assembleia Constituinte. De 37 a 45, ele é um governo totalitário, é o chamado Estado Novo. Beleza? Esse é o ordenamento do governo Vargas. Dessa forma, a letra A está errada, porque olha o que ele fez. O período getulista pode ser dividido em 3 grandes fases. Primeiro, governo ditatorial de 30 a 34. Dá uma olhada. Não é ditatorial, é provisório. Ah, é verdade. Tem que fazer de novo. Ou então mexe a câmera só um pouquinho que eu... Pode ir. Isso. Pode. Aí aqui eu vou só até aqui. Ó. Beleza. Obrigado. Você quer que eu marque? Isso. E aqui vai aqui, sim. Ótimo. Obrigado. Então, olha lá, ó. Governo provisório de 30 a 34, aqui está falando que é ditatorial. Já morreu a questão. Eles inverteram tudo. Aí colocou lá governo provisório 34 a 37, é constitucional, e governo constitucional 37 a 45 é totalitário. Então, eles inverteram a ordem, questão apenas de ordenamento, de periodização. Falso. Estamos na questão número 17. Não se cobra esse tipo de questão, não é convencional cobrar esse tipo de questão, mas é bom também porque nos dá um parecer aí da organização, né? 17, primeiro é falso. Falso. Letra B. No dia 9 de julho de 32, explodiu a Revolução Constitucionalista. Por enquanto, tudo bem. Rio Grande do Sul reuniu armas para... Esse movimento é de São Paulo contra o Getúlio Vargas, não do Rio Grande do Sul. Tá? É a Revolta Constitucionalista. Ela tem um outro nome que falta aqui ainda. Revolta Constitucionalista Paulista. O que aconteceu? São Paulo não aceitou o governo Vargas. Em 32, São Paulo pegou em armas contra o Vargas. Porque o Vargas, ele representa a perda dos tradicionais privilégios da elite cafeicultora de São Paulo. A chegada do Getúlio Vargas é a ruptura da estrutura café com leite. A chegada do Getúlio Vargas é a ruptura do privilégio da elite paulistana. E eles não aceitaram isso. Eles pegaram em armas contra o Vargas no movimento chamado Revolta Constitucionalista Paulista. Tem até a figura de um bandeirante segurando o Getúlio Vargas pelo pescoço. Bandeirante, figura típica de São Paulo e tal, né? Aqui ele falou que é o Rio Grande do Sul. Não continue lendo.
Desarmar? Como assim? Desarmar, realmente não ser institucional que você de arma. É muito específica essa questão, não sei te dizer, não me parece. Não combina com Vargas. Né? Aí teria que ler a história do armamento ou desarmamento no Brasil. Né? Não vou arriscar dizer, mas não combina. Não deve proceder. O Vargas é um militar. Ele é um militar, né? Um cara que está muito ligado às Forças Armadas, ligado ao movimento tenentista. Né? Não me parece. No? Porque ele se projeta através do movimento militar. O Vargas, a projeção dele é no meio militar. Ah, não, peraí. Essa imagem ele não está no ombro de um militar, não. Essa é o seguinte, é a imagem que eu te falei. Está o bandeirante em confronto com Getúlio Vargas, atrás tem a bandeira de São Paulo e tem as iniciais MMDC, que é o nome dos 4 jovens do movimento de São Paulo que morreram, que é o Martins, Miragaio, Drauzio e Camargo, MMDC. Então, a bandeira de São Paulo, as inscrições MMDC, o bandeirante em confronto com Getúlio Vargas. Revolta Constitucionalista Paulista. Tá? Se eu vier num próximo encontro aqui com vocês para essa maratona, eu vou procurar questões de charge e tudo mais, dentro do formato da Unirv, para ver se acha, tá? Número 2, não. Letra B, está errado. Revolta é de São Paulo, não é do Rio Grande do Sul. C. Em fins de setembro de 37, o governo noticiou que o Serviço Secreto do Exército tinha descoberto um perigoso plano comunista, chamado Plano Cohen, para destruir o regime democrático. Na verdade, tratava-se de uma farsa armada pelo próprio governo, com a ajuda dos integralistas. Em nome do combate ao perigo comunista, Getúlio Vargas decretou estado de guerra, prendendo o maior número possível de adversários. Verdadeiro, é esse argumento que ele usou para decretar o Estado Novo. Ele vai dizer que o serviço secreto dele descobriu um plano, chamado Plano Cohen, onde os comunistas estavam se articulando para tomar o poder. Isso é uma fantasia do Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele foi eleito aqui, olha para cá, em 34, e o mandato dele termina em 38. E não tem reeleição aqui. A primeira reeleição da República do Brasil é Fernando Henrique Cardoso. Para trás, ninguém se reelege, até porque as constituições nem permitiam. E a de 88 também não. É porque a FHC comprou voto dos parlamentares, chamada emenda da reeleição. O fato é que ele sabia, Getúlio, que em 38, chova ou faça sol, ele tem que arredar o pé. E ele não quer. Ele quer continuar. Então, ele precisa de um pretexto para continuar. Qual o pretexto? Vender para a sociedade brasileira a ideia de que o país está sendo ameaçado por uma revolução comunista. Agora, havia um movimento comunista de fato? Não, por quê? Porque em 1935, nós tivemos no Brasil um movimento chamado Intentona Comunista. Durante o governo provisório dele, foi uma tentativa de tomar o poder no Brasil pelos comunistas. Aqui está Olga, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes. Esse movimento aqui, ó, fracassou. A Olga foi presa e foi deportada, o Prestes foi preso e preso ficará até 1944, o Prestes vai ficar preso quase 10 anos, né? Então, como é que pode, em 37, né? O Partido Comunista desarticulado, o Luiz Carlos Prestes preso, a Olga Prestes de ser deportada. Como é que esses caras têm força para fazer uma revolução comunista em 37? Não tem. Mas aí eu jogo com o imaginário da população. Olha, o Brasil está sendo ameaçado por um movimento comunista. Se você votar nesse partido, isso aqui vai virar uma Venezuela. Tome muito cuidado. Cuba está logo... Você ouviu isso em 2018? Ouviu ou não ouviu isso? Então, infelizmente, a história do Brasil ela é trágica, porque a gente não aprende com as lições. Se esse projeto de governo ganhar, isso aqui vai virar comunista, olha a cor da bandeira desse partido, é vermelha, que é comunismo, é Venezuela, e Cuba, e a galera foi lá, e meu sogro, um dia conversando, nem eu estou com medo disso aqui, se os comunistas tomarem o poder, vai tomar minha casa. Eu falei, que comunista? O que o senhor está falando? Não, porque se o fulano ganhar, o comunismo toma conta do Brasil. Eu pensando comigo, cara, até quando o brasileiro vai cair em conto de fada, velho? Ou vai cair
nessas armadilhas. O Vargas fez isso em 1937. O Vargas vendeu essa ideia para a sociedade brasileira de que o Brasil estava sendo ameaçado por um movimento comunista, decretou o Estado Novo, suspendeu a democracia, manteve um regime totalitário e governou com mão de ferro até 45. Não deu para tirar essa lição? Está escrito aqui na sua prova, olha lá. Ó, em fim de setembro, o governo noticiou que o serviço secreto tinha descoberto o perigo chamado Plano Collor para destruir o regime. Na verdade, tratava-se de uma farsa armada pelo próprio governo. O brasileiro não aprende, não? Por que eu falo assim? Porque em 64, golpe militar, qual foi o argumento dos militares? Por que nós estamos tomando o poder e derrubando o Jango? Porque o comunismo está ameaçando o Brasil. Foi 37 com Vargas, 64 com os militares, 2018 na eleição passada, que não foi um golpe, manteve o regime democrático, mas o discurso é o mesmo. O Brasil nunca passou isso aqui, ó, de se tornar um país comunista. O Partido Comunista Brasileiro sempre foi periférico. Sabe qual é o primeiro governador que o Partido Comunista elegeu? O Flávio Dino do Maranhão, esse que governa agora. É o primeiro da história do Partido Comunista a ser eleito. Um partido fundado em 1922, elegeu um governador de estado. Como pode os comunistas tomar o poder no Brasil? Mas é o tipo de discurso, né? Que esses regimes sempre precisam alimentar um inimigo imaginário. Sem o inimigo imaginário, ou é o comunismo, ou é o terrorismo, ou é o islamismo, ou é qualquer outro ismo, você não consegue legitimar suas ações. Os Estados Unidos não lidam com comunismo, eles lidam com terrorismo. Invadiu o Iraque baseado em terrorismo, invadiu o Afeganistão baseado em terrorismo, invadiu em terrorismo. Então eu crio inimigos imaginários, que isso justifica as minhas ações. A chamada doutrina Bush é toda ela marcada em discurso de combate ao terrorismo. Sabe quantos atentados terroristas os Estados Unidos sofreu na sua história? De 2000 para cá, 7 atentados terroristas. Sabe quantos foram praticados por terroristas fora dos Estados Unidos? 1. Os outros 6 por americano. Maratona de Boston, aquele outro lá no em cima do telhado, atirando nas pessoas. Tudo eles mesmos. Mas, para todos os efeitos, o terrorista está lá no Iraque. De 7, 6 foram feitos por americanos. Atentado na Casa Branca, não sei o quê, tarará, tudo americano, que os moleques doidos tem lá. Mas todos os efeitos, o terrorista está no Iraque, está no Afeganistão, tá? Entendeu? Discurso, cola. Queridos, C é verdadeiro. D, a partir de 41, o Brasil passou a fazer acordos apoiando os aliados. Isso aqui é a guerra, né? Em troca do seu apoio, o governo Vargas conseguiu dos Estados Unidos grande parte do financiamento necessário para a construção da usina de Volta Redonda, que é a CSN, verdadeiro. Obra de grande importância para a industrialização do país. Verdadeiro, é a primeira siderúrgica do Brasil, um acordo Brasil e Estados Unidos. É como se o Vargas, como não, ele barganhou a participação brasileira na guerra. Tá? Ele se apoiou nos aliados, o que é contraditório, porque quando a guerra começou, o regime dele era o quê? Totalitário. Então, se ele é um regime totalitário e a guerra lá fora é de democracias contra regimes totalitários, porque a guerra mundial né? É o eixo contra os aliados. Quem é o eixo? Itália, Alemanha e Japão. Eixo Roberto, né? Roma, Berlim, Tóquio. Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Totalitário. E o Brasil, totalitário, entrou na guerra contra os totalitários. Inclusive, a comunidade italiana e alemã que no Brasil, que é muito numerosa, ficou puta da cara com Getúlio Vargas. Como é que você declara guerra à Itália e à Alemanha? Você tem o mesmo regime aqui que eles têm lá, mas é porque o Vargas barganhou a participação brasileira. Não, esse governo aqui já é Estado Novo, da guerra é o Estado Novo. Mas não tinha como ser provisório, porque aqui ele está analisando guerra mundial. A Guerra Mundial começa em 39, então ela começa dentro do Estado Novo. Não tem nem como você colocar isso aqui, entendeu? Então, é relacionando o Brasil com o mundo, né? Ele está falando de Guerra Mundial. E ele ainda deu a data para você, ó, 1941. Então, se ele deu 41, tem qual período ali? Estado Novo, né? Verdadeiro. Ficou como esse gabarito aí? F. V. Certo?
Inclusive, cara, tem uma coisa que poucas pessoas falam, mas que aconteceu, antes de aproximar dos Estados Unidos, o Vargas aproximou do Hitler. Ele buscou esse financiamento com Hitler. Como o Hitler não se dispôs a bancar, e os americanos falaram assim, quanto é? Dá o Pix aí que eu estou transferindo agora para você. Foi isso que decidiu. Foi a agilidade do capital americano que fez o Brasil ficar do lado dos aliados. E aí você fala, mas o que é que o Brasil tem de moeda de troca? Por que o Brasil é tão importante numa guerra dessa? Tropas brasileiras? Tá brincando, né? Os pracinhas, com todo respeito, você que é filho de militar, os pracinhas brasileiros, brincadeira, o Brasil mandou 20 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial. Só no desembarque dos aliados na Normandia, chamado Dia D, morreu 60 mil. Então, não é a força militar brasileira. O que o Brasil tem para barganhar com o Hitler ou com os Estados Unidos? O nosso litoral. Porque essa Segunda Guerra Mundial, ela realmente é uma guerra mundial. Tem conflito na África, tem conflito na Ásia, e o Brasil, olha só, o litoral nordestino brasileiro, ele te conecta com os Estados Unidos, com a Europa, com a África e com a Ásia. O Brasil tem uma das melhores posições geográficas do mundo, se você pensar numa guerra mundial. Isso aqui que o Vargas barganhou. A base de Natal, que, aliás, a base aérea de Natal, se você olhar para 1943, no auge da guerra, o aeroporto mais movimentado do planeta Terra era o de Natal. Sabia disso? O aeroporto mais movimentado do mundo durante a Segunda Guerra Mundial era o de Natal. Porque quase todo voo, quase todo bombardeio que você tinha no norte da África, lá contra o Raposa do Deserto, que é o general do Hitler, que está lá no norte da África, saía de Natal. Nessa Europa mais aqui, ó, ocidental, saía de Natal. Para fazer suporte aos Estados Unidos, saía de Natal. Então, o que o Vargas negocia mesmo é a posição brasileira. Porque, veja bem, vamos dizer que os Estados Unidos não compram a ideia e o Hitler compra a ideia. Cara, você tem uma base nazista aqui. Você concorda que os Estados Unidos está em maus lençóis? Olha essa base nazista aí. Imagina avião alemão partindo daí para bombardear os Estados Unidos. É um problema, velho. Problemão. Então, quando o Vargas sugere ao Roosevelt esse acordo, é na hora. Quanto é, irmão? E outra, hein? Não é empréstimo não, viu? Não é empréstimo. O Brasil fica devendo 0 para os Estados Unidos. Não é empréstimo. Eu quero a grana para construir a CSN e, em troca, eu libero, né, o litoral brasileiro para você montar suas bases. É esse o acordo. Não estou te devendo um centavo. O Getúlio é foda, velho. Eu afino para esse cara. Ele tem um pragmatismo para governar. Esse é um cara nacionalista. Esse bosta que está aí falando de nacionalismo, esse é um cara nacionalista. Tipo assim, é o cara que, quando terminou 15 anos de governo, não contraiu nem um centavo de dívida. A Inglaterra estava devendo dinheiro para o Brasil. Isso mesmo, você está ouvindo. A Inglaterra devendo para o Brasil, não contraiu nada de dívida, montou a CSN, lançou as bases para o Petrobras, o cara criou lei trabalhista, SESI, SESC, SENAI, Senat, criou a USP, criou... Entendeu? O cara montou a estrutura. É punk, o Vargas é punk. Agora, o que pesa contra ele, para a gente não romantizar demais? Ele não é um governo democrático. Ele não é um cara feito à democracia. Quando eu não entendi o que os submarinos? Depois que ele fechou o pré-acordo com os Estados Unidos, a Alemanha se sentiu traída e torpedeou 32 navios brasileiros. E aí fez o Brasil oficialmente a declarar guerra contra a Alemanha. É uma resposta alemã ao acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos. Exatamente. Porque nessa composição de aliados, né, grande parte do aparelhamento que vai dar suporte à Inglaterra na guerra sai do Brasil. Todo aparelhamento, todo o custo operacional da guerra, porque a Inglaterra está sendo massacrada pelo Hitler. Ela precisa muito de quem está de fora, que é os Estados Unidos e até do Brasil. Então, quando a guerra acaba, o Brasil está com crédito com os ingleses, pela primeira vez na história dos dois países, né? Gente, beleza? 17? Quer mudar o tema ou continuamos no Vargas? 18. Na década de 30, iniciou-se no Brasil a nova república, caracterizada pela centralização política. Nessa época, o Brasil começou a refletir
as tendências políticas internacionais em sua política interna. Sobre a política brasileira dos anos 30, assinale VOF. Primeiro, o principal expoente da política brasileira nos anos 30 foi o liberalismo político. Falso. Eu apaguei já. Você viu que o liberalismo veio abaixo. Falso. Pode sublinhar o liberalismo, mete o falso e vai embora. B. A intentona comunista refletiu-se no Brasil através da ANL, uma forte coalizão de esquerda, com apoio do PCB do Luiz Carlos Prestes, nos bastidores. Em 1935, a ANL ensaiou um golpe de Estado chamado Intentona Comunista, que foi frustrado pelo Vargas. Verdadeiro, exatamente o que eu falei para você aqui. Ó. Inclusive, o Vargas vai usar isso aqui como pretexto para 2 anos depois dar o golpe do Estado Novo. Verdadeiro. C. Getúlio Vargas aproveitou-se da ANL, assumindo a liderança do movimento. Ele está dizendo que o Vargas assumiu a liderança da ANL. Falso, né? A ANL é comunista. E ele continua, assumindo a liderança da esquerda e tal. Falso. D. A Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, foi uma organização de cunho fascista, sediada em São Paulo. Enfrentamentos entre integralistas e comunistas eram comuns nas ruas de São Paulo, até a proibição dos partidos políticos e o levante integralista sufocado pelo governo em 1938. Verdadeiro. É a polaridade entre extrema esquerda e extrema direita, que está saindo na porrada mesmo. Né? E aí o Vargas suspendeu os dois. Suspendeu a ANL por causa desse evento aqui e vai suspender a AIB por causa de um evento chamado Intentona Integralista. Quando é que foi? Quando o Vargas deu o golpe do Estado Novo, suspendeu o processo eleitoral, os fascistas se sentiram traídos. Porque o candidato à presidência para 38 era o Plínio Salgado. Suspender o processo eleitoral é matar a candidatura do Plínio Salgado. Os caras tentaram derrubar o Vargas, assaltaram o Palácio do Catete, mas ele não estava lá. Esse movimento chamado de Intentona Integralista. Aí ele colocou a AIB na ilegalidade. E exilou o Plínio Salgado, que foi mandado para Portugal. É uma tentativa. Em 1935, os comunistas tentaram derrubar o Vargas, em 1938, os fascistas tentaram derrubar ele. Por isso que não é correto o cara dizer que o Vargas era fascista. Se ele fosse fascista, ele teria conduzido ao poder alguém do partido fascista, né? Não, ele colocou a AIB na ilegalidade. E exilou o Plínio Salgado do Brasil. Cara, eu tenho um amigo, amigão, de dentro da minha casa, brother meu, fizemos específica junto. Ele é a maior autoridade sobre o Plínio Salgado que tem no Brasil. Livros produzidos, publicados, palestras em Portugal. Cara, forte, velho. Toda vez que eu falo do Plínio, eu lembro dele. Questão número 18. Então, ficou como aí? O Plínio, cara, é uma cópia muito mal feita do Hitler. Não sei se você já viu a imagem do Plínio Salgado. Até o bigodinho do Hitler tem. Já viu a imagem dele? Aquele mesmo bigodinho, com aquela sigma maiúscula aqui no braço. O comprimento é assim, ó, tá? Chama Anauê. O comprimento deles é o Anauê, porque como eles são ultranacionalistas, eles reivindicam o indianismo do Brasil. Tá? Anauê e tal. Então, a farda é verde oliva. Exatamente. Então, assim, é um espelho bem, né? Tupiniquim do Hitler. Como é que ficou a 18? FV. Questão 19. Aqui tem um desenhozinho com as várias fases do Getúlio Vargas. O que foi envelhecendo, né? O primeiro está vestido de militar, o segundo está com a roupa mais civil, que seria um governo provisório, o terceiro está segurando um negocinho que parece mesmo ser a Constituição, não é isso? Que é um governo constitucional. Depois ele vira um ditador, que está com esse negócio no pescoço aí, e depois ele volta para a segunda era com um revolvinho na mão, que é quando ele suicida. Durante a era Vargas, o presidente... deixa eu ler o enunciado. Getúlio Dornelles Vargas assumiu o governo provisório em 3 de novembro de 30. Consolidou-se no poder e dominou a cena política brasileira durante 24 anos, até o seu suicídio em 54, quando ocupava a chefia do governo pela segunda vez. Assinale VOF. Durante a era Vargas, o presidente pôde demonstrar diferentes posturas como político. Letra A. O governo provisório de Vargas convocou rapidamente a Assembleia Constituinte. Falso. Se ele tivesse convocado rapidamente, São Paulo não teria pegado em armas contra ele. O que é convocar rapidamente? Você assumiu em outubro de 30, novembro você convoca, né?
30 terminou, ele não convocou. 31 inteiro, ele não convocou. 32, São Paulo pegou em armas porque ele não convocou. Revolta Constitucionalista Paulista. Só em 33 que ele convoca a Assembleia para uma Constituição que será promulgada em 34. Então, isso não é rapidamente, né? B. Depois de aprovada a Constituição de 34, foi elaborado um Código Eleitoral que manteve o voto censitário. Falso. Tá? Esse voto aí é por sufrágio universal. Tá? Não precisa ter renda. A única Constituição brasileira que tem voto censitário, gente, é a do Dom Pedro I. A única, 1824, tá? Nenhuma outra Constituição brasileira tem voto censitário. Nem a da República Velha, tá? Do Deodoro, que ela lá é voto por sufrágio universal. Beleza? Falso. Então, essa aqui. E outra coisa, essa Constituição do Vargas, ela está errada também, porque fala que exclusividade para os homens, né? Essa Constituição inaugurou o voto feminino, tá? E as mulheres não vão votar, porque não tem eleição, mas está garantido na Constituição, tá? Qual o primeiro presidente brasileiro que recebeu o voto feminino? Tem que ser o sucessor dele, porque no governo dele não teve voto, que é o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, tá? 1945, eleição de 45, teve voto feminino, pela primeira vez. Letra C. Em 1937, quando se aproximava o fim do seu mandato, previsto pela Constituição, Vargas se candidatou novamente. Falso. E ele nem poderia. A Constituição não previa reeleição. O que ele fez foi inventar uma historinha, falar que os comunistas estavam, né, ameaçando, e deu o golpe do Estado Novo. Tá vendo? Falso. D. Após o atentado ao udenista, o cara da UDN, o Carlos Lacerda, e as fortes pressões para sua renúncia, Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 54. Antes, redigiu uma carta-testamento, na qual denunciava a interferência na política nacional de grupos internacionais aliados a setores nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Verdadeiro, verdadeiro. Aquela ideia mesmo de setores que conspiram contra o Brasil e contra o povo, não sei o quê, né? Eles não querem, eles querem me agredir e tal, pá, uma carta-testamento bem nacionalista. Lutei contra a expoliação do povo, lutei contra a expoliação do Brasil. Vou falar o resto tudo agora. Tenho lutado sempre de peito aberto. O ódio, a infâmia, a calúnia não abateram o meu ânimo. Vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio e serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Então veja, essa coisa meio autossacrifício, né? Até na morte o cara é populista, velho. Isso é foda. E deu certo. 1 milhão de pessoas foram ao Palácio Catete se despedir do Getúlio Vargas. 1 milhão. Certo, irmão? Tem uma cena do CPD da FGV, Estação Getúlio Vargas, que é uma imagem, uma foto, que o Vargas está no caixão, no Palácio Catete, e do lado dele tem 4 figuras políticas lamentando a morte dele. Vê se o Vargas era forte. Sabe quais são as 4 figuras políticas? Juscelino Kubitschek, João Goulart, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Leonel Brizola e Tancredo Neves. Desses 4, 3 viraram presidente. Dos 4 que estavam ali na foto, 3, o JK, o Jango e o Tancredo, viraram presidente. E o Leonel Brizola concorreu algumas vezes. Viu isso? Ou seja, aconteceu o que o Vargas previu. O Vargas morreu, mas o varguismo, não. Esse só vai ser mesmo, assim, digamos, sepultado com a chegada do Fernando Henrique Cardoso ao poder. Que aí o FHC adota qual modelo? Não liberal, o neoliberalismo. Aí você mata o varguismo. Ficou como a questão número 19? F. 3 Fs e um V? Mais Getúlio ou vamos fazer ditadura militar agora? Vamos para a ditadura, então pega o início da lista aí. Oi? Ele tomou posse, recebeu a faixa presidencial, sentiu dor e já foi para o hospital. Na rampa. Por isso que tem altas teorias, inclusive de que ele teria tomado um tiro naquele momento que estava recebendo a faixa presidencial. Teorias. 1985. 5. Poderia, teoria. Diz que o mordomo dele morreu, né? O mordomo, já vi tudo que você puder imaginar do Tancredo. Agora, eu, particularmente, para não ser taxado de conspirador, basta os bolsonaristas, né?
Mas eu não acredito na versão oficial da morte do Tancredo, não. Cara, ele teria passado mal por diverticulite intestinal. E aí ele foi levado para o Hospital de Base de Brasília, abriram ele, não era diverticulite. Aí mudaram o diagnóstico, dizendo que era um tumor benigno no abdômen. Fizeram a segunda cirurgia, fizeram a terceira, fizeram a quarta, fizeram a quinta, fizeram a sétima. Ele morreu depois da sétima. No meio dessa cirurgia, teve uma que eles costuraram a gaze dentro dele. Teve outra que eles usaram um fio de sutura que não era apropriado, arrebentou e fixou tudo. Para mim, eles mataram ele, né, velho? Mataram ele, de outra forma. Inclusive, eu estava dando aula em Brasília, para a Polícia Federal de Brasília. Eu fazia parte de um curso, o Marcos Araújo era dono desse curso. E aí era um curso de reciclagem de atualidades. Eu estava dando aula só para delegado e agente da PF. Todo mundo na sala era delegado e agente. E eu dando história do Brasil atual, essa. Que eu fui falar do Tancredo e falei, ó, eu não sei vocês, o que você vai fazer na sua cabeça, na sua conversa. Falei para os caras. Tinha delegado, tinha o caralho. Falei assim, ó, você não vai falar porque vai soar conspirador. Mas, para mim, mataram o Tancredo Neves. Quando eu falei isso, uma senhora lá no fundo, caladona, juro para você, testemunha de Jeová aqui, eu falei para o meu orientador, estava fazendo mestrado na época, falei para ele. Ela levantou a mão, professor, me permita? Professor, eu não sei como é que a história trata esse tema, mas eu trabalhava no Hospital de Base de Brasília quando o Tancredo chegou. E lá, até o Reino Mineral sabe que ele chegou baleado. Ela falou, de jeito nenhum. Eu olhei para ela e falei assim, ó, irmã, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas para mim faz muito mais sentido do que a versão oficial. Diverticulite que não é, tumor benigno que não é. Não, a morte do Tancredo Neves é... Porque o Tancredo era a ruptura com a ditadura militar. O Sarney é a continuidade, era o vice dele. O Tancredo morrer era bom demais para o regime militar. E ele morreu. Por que era bom? Porque como o Sarney era um antigo aliado, você acha que o Sarney ia punir alguém? Gente, a única ditadura que não puniu os militares na América Latina foi a brasileira. Quando a ditadura paraguaia acabou, o Alfredo Stroessner fugiu do país. Quando a ditadura do Chile acabou, o Pinochet foi preso. Na Argentina, os caras foram condenados à prisão perpétua. O Jorge Rafael Videla e o Leopoldo Galdieri. E no Brasil? No Brasil, eles morreram com honras de chefe de Estado. Com o Silvio Santos fazendo homenagem todo domingo para eles no SBT. Então, assim, foi muito conveniente a morte do Tancredo Neves. Essas coisas que acontecem no Brasil, né? Um avião do Eduardo Campos cai no ano da eleição, um Teori Zavascki morre, né? O cara que seria o cara de colocar os corruptos atrás das grades, o helicóptero cai e ele morre afogado, né? Nem a queda do avião, morreu afogado. Essas coisas que acontecem no Brasil, e acontece demais. JK, um acidente, né? Ulisses Guimarães, que até ontem não encontraram nem o corpo, nem o helicóptero dele. Carlos Lacerda entrou conversando no hospital e morreu. A história do Brasil, eu falo para você, tem um quê de máfia aqui, por isso que esse negócio... Ó, Marielle Franco, nós temos isso na atualidade. Pergunta se mantém, velho. Quem mandou matar a Marielle? Porque quem matou a Marielle, eu já sei, você também, foi o escritório do crime no Rio de Janeiro. Já sabemos. A questão é, quem deu a ordem para matar a Marielle? Eu também sei, só não vou falar aqui. Questão número 9. Mas eu quero crer que num futuro, quando o poder não estiver mais nas mãos, as respostas vão aparecer. Porque você troca o superintendente da Polícia Federal, você mexe na estrutura de identificação do Rio de Janeiro, você troca toda a estrutura de... Tá brincando, né? Tá na cara, né? O Moro, não, aí não é seu pai grilando, não é o Jeová, não. É o Moro que falou, não, o cara quer mudar o superintendente da PF do Rio para não dar problema. E mudou o superintendente da PF do Rio. Muito louco, muito doido, muito na cara. Questão número 9. Deixa eu ver que o negócio é a primeira. Não, não é a primeira, não. Vamos começar do começo. Questão número 8. Os militares que tomaram e se instalaram no poder em 64, o NIRV está muito comunista, planejaram que a Amazônia devia ser ocupada por questão de segurança nacional. Segundo a justificativa de que o território não ficasse à mercê de ameaças externas. Vê se o discurso não cola na atualidade. E para melhorar a vida do caboclo, da região e a dos nordestinos, que para lá deveriam emigrar. Desse modo, observam-se a criação de órgãos de desenvolvimento regional, construção de rodovia, levantamento e mapeamento dos recursos naturais e o estabelecimento de bases militares. Sobre esse assunto, o assunto é a Amazônia, né? Letra A. São indubitavelmente, sem dúvida, órgãos de desenvolvimento regional
criados a partir de 64. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco. É verdadeiro, além do Sudene, tá? Que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Sudã, Sudene e Sudeco. Verdadeiro. Os militares criaram isso para desenvolver essas regiões. Sudeco, Centro-Oeste, Sudã, Amazônia e Sudene, do Nordeste. Verdadeiro. O projeto da Amazônia, RADAM, volta-se para o controle militar da região, estabelecendo bases ao norte dos vales do Rio Solimões e Amazonas. Foram identificados 3 espaços distintos na área: faixa de fronteira, faixa ribeirinha ao rio, Solimões, Amazônia, e faixa interior, situada entre as 2 primeiras. Já o projeto Calha Norte faz um mapeamento dos recursos naturais, solo, vegetação. É verdadeiro. Essa questão você não sabe nada disso, mas ela é informativa para você, ela está te ensinando, tá? Ela está dizendo para você, você não sabe nada de Amazônia, e eu vou te ensinar. Agora, você peitar uma questão dessa aqui, nem seu professor de geografia fala isso aqui, né? Porque aí você entrou na Amazônia, mapeou ela, criou órgãos ali. A geografia fala, a história não, a geografia fala. Você mataria pela geografia. Está combinando com o gabarito aí, VV? C. A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento político implantado pelo governo brasileiro, sendo determinada pela intenção de promover o desenvolvimento industrial da região, especialmente na área eletroeletrônica, sob o comando de empresas de capitais nacionais. Verdadeiro. Verdadeiro. Está falso tudo? Eu não sei te dizer por que a B está falsa. A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento político implantado pelo governo brasileiro, sendo determinada pela intenção de promover o desenvolvimento industrial da região, beleza. Especialmente na área de eletroeletrônica, beleza. Só se estiver falando aqui de capitais estrangeiros, e é provavelmente, né? Deve ser a questão do capital estrangeiro. Você vai perguntar para o seu professor de geografia, a B e a C, tá? Não faço ideia. Não faço ideia porque a B está errado. A C eu vou chutar. Deve ser por causa do capital estrangeiro e não nacional. Porque empresa nacional não tem empresa de eletroeletrônico naquele momento. O Brasil não tinha tecnologia. Beleza. Mas você vai perguntar para o seu professor de geografia, quem é o Picles? Ele vai entrar aqui hoje ainda? Vai perguntar para ele essas 2 questões e depois você me fala. Pois é, pergunta para os dois estão juntos? Hoje é o Picles. Se o Picles não der a saída, o Sabá vai dar. Mas eu não sei te dizer por que a B está errado, porque ela é geografia pura, faço ideia. Eu estou tentando achar. A D eu não vou nem ler para passar vergonha, porque tem um nome lá embaixo, Nippon Amazon Alumínio, não sei o que é isso. Pula. Questão número 9, isso aí você vai gabaritar com a geografia. E depois me fala, não deixa eu no vácuo, não. Questão número 9. Os anos 60 no Brasil foram marcados pelo surgimento de grandes gêneros musicais no Brasil, e cada gênero representava um ideal diferente em um momento de grande engajamento ideológico da arte brasileira. Isso aqui o Sabá nada nessa questão aqui. A respeito dos movimentos culturais brasileiros na década de 60, assinale VOF. Vamos lá. Iê, iê, iê é o nome referente ao rock and roll brasileiro dos anos 60, que importou o estilo musical popular na Inglaterra e nos Estados Unidos, além da inspiração temática e de estilo. Destacaram-se o uso de instrumentos eletrônicos. Eu penso que sim, Roberto Carlos, aquela galera, a chamada Jovem Guarda. Eu penso que sim, o gabarito verdadeiro. B. A música popular brasileira surgiu a partir da bossa nova, que se propunha fazer uma releitura dos estilos musicais populares, como o samba, com a estética acústica de instrumentos formais, o violão e o piano. Pô, eu acho que é falso porque dizer que ela surgiu, a MPB surgiu da bossa nova, e outra, que faz uma leitura de música popular, o samba é verdade. Na verdade, o que eu sei sobre a bossa nova, que essa área aqui também escapa da minha mão. O que eu sei é que a bossa nova é uma junção do samba com o jazz. Tá verdadeiro? Tá. A Tropicália foi um movimento musical polêmico, inspirado em estilos musicais populares, como a MPB, propunha-se uma releitura diferente, utilizando instrumentos eletrônicos e modernos
fazendo frente ao rock and roll com abordagem mais comercial da cultura brasileira. Isso é falso, a Tropicália não tem esse viés comercial. É bem mais cult. Tá verdadeiro? Não, mas isso aí eu vou deixar você quebrar a cabeça com o Sabá, que sou professor de arte, mas eu te garanto, aí agora é pessoal, que a Tropicália não tem essa abordagem comercial. É exatamente a desconstrução da cultura pop. É a oposição ao pop. Tá errado isso aí. Estava estranhando que eu estava gabaritando o NIRV, não deu nada errado até agora. Não é possível, isso é um NIRV mesmo? D. A música de protesto teve seu auge nas décadas de 60 e 70. Identificava-se mais do que pelo estilo ou técnica, pela temática de crítica política, social e econômica. A música de protesto procurava uma criatividade para evitar a censura. Verdadeiro, tranquilo, né? O Chico fez isso muito bem, Caetano, Gil, né? Essa galera fez isso muito bem. Então aí eu tenho problema com a Tropicália, justamente a Tropicália. Essa aí você vai fazer para o Sabá. Deixa ele babar em cima disso aí. Questão número 9, com a exceção da Tropicália, ficou como? Essa aqui. Você não foi aluna do Sabá, não? Porque o Sabá é o remanescente. O Sabá é o remanescente desse movimento. Ele tinha 20 anos naquela época. Vamos lá. Ele participou ativamente daqueles movimentos. Questão número 10. No período de 64 a 85, o Brasil foi governado por militares que impuseram uma cruel ditadura. NIRV. 5 militares sucederam-se no poder. De acordo com a história do Brasil, o período do regime militar, assinale VOF. Primeiro, o governo de Castelo Branco recebeu apoio da União Soviética. Ah, foi. Foi mesmo. Era, claro. Não sabia disso não, velho? Chegado nos comunistas. Opa! B. Durante o governo do Costa e Silva, diante das pressões da sociedade em favor da democracia, o governo militar reagiu furiosamente. Foi decretado o AI-5, o mais terrível instrumento de força lançado pelo regime militar. Tem uma ressalva que eu vou gabaritar verdadeiro, e tá verdadeiro? Olha lá no final. Questão número 10, letra B. Tá, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Não é uma pressão da sociedade. É uma pressão de movimentos estudantis, culturais, então, porque a sociedade como um todo, ela está bem alheia, está bem iê, está bem no iê. Então, assim, não gostei, mas eu não vou brigar com a questão, eu gabarito ela como verdadeiro, só para fazer esse recorte aí, tá? Até porque, quando o AI-5 foi decretado, estava rolando no Brasil um milagre econômico brasileiro. A sociedade não está tão insatisfeita assim, uma classe média, entendeu? Exatamente, que é a coisa que eu falei de manhã, né? O bolso está bem. Letra C. No governo Médici, para encobrir sua face cruel, o país gastava milhões de cruzeiros em propaganda, destinada a melhorar sua imagem junto ao povo. Um dos slogans dessas propagandas dizia: Brasil, ame-o ou deixe-o. Na prática, significava apoie o regime ou abandono o país. Verdadeiro, é a chamada propaganda ufanista. É quando você falseia a realidade. Tipo, Pátria Amada Brasil. Não, brincadeira. Questão número 10. Ah, tem mais um aqui, peraí. Geisel foi o último presidente militar. Furou o esquema. O último foi o Figueiredo. Morreu a letra B. Então, questão número 10. Você lembra da sequência direitinho? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. É a mãozinha. Mãozinha. Lembra? Quem te ensinou a mãozinha? Jovas, ó. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, anos de chumbo, começa a uma abertura com Geisel e termina com Figueiredo. Os dois pequenininhos não usaram o AI-5, os 3 do meio usaram, tá? Hã? O maior é o Médici aqui, ó. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. Ó, faz assim. Anos de chumbo. Castelo Branco,
Costa e Silva. Por que a diferença do Costa e Silva para o Castelo Branco é tão alta? AI-5. Foi ele que decretou. E o auge da ditadura? Médici. E aí, com o Geisel, começa uma reabertura e termina com Figueiredo. Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Aí a letra D está falando que o Geisel foi o último. Então, ficamos aqui. O último foi o Figueiredo, tá? Ficamos aqui como? 10. FV. Questão número 11. No período de 64 a 85, o Brasil foi governado por militares que impuseram uma cruel ditadura. De novo, velho. Uma caiu em 17, outra em 18. Olha isso, velho. Usaram até o mesmo texto. É o mesmo texto, velho. Que loucura. Em 9 de abril de 64, foi decretado o AI-1, que dava ao Executivo Federal, durante 6 meses, poderes para cassar mandatos parlamentares, suspender direito político de qualquer cidadão, modificar a Constituição e decretar estado de sítio. Verdadeiro. AI-1, que é o que estabelece o regime militar. Estado de sítio é quando você suspende as garantias democráticas. Tanque na rua, toque de recolher, censura, fim da liberdade de expressão. Aí, ó, você entendendo isso, você vai falar para mim, então vem cá, se os caras implantaram um regime com estado de sítio, com controle da censura, da opinião pública, com censura, com tanque na rua, com toque de recolher, qual o nome que você dá para isso? Democracia? Não pode ser, ué, é uma ditadura, filho. 2, não, B. Em 65, foram realizadas eleições para os governos estaduais. As oposições ao regime militar conseguiram significativas vitórias. O governo federal decidiu, então, tomar novas medidas repressivas. Foi decretado o AI-2, que conferia mais poderes ao presidente para cassar mandatos e direitos políticos, extinguia todos os partidos políticos, criando apenas 2. Um para apoiar totalmente o governo, que é o MDB, está errado. O MDB é o partido de oposição, a Arena, que é o partido do governo. Ele inverteu aí. Tá? MDB, Movimento Democrático Brasileiro, é o partido de oposição. Arena é o partido do governo, tá? Da situação. Beleza? Então, ele inverteu. MDB, partido de oposição, criado pelo governo. Oposição criada pelo governo. Mas se é uma oposição criada pelo governo, por que ele criou o partido? Para manter pelo menos 2. Porque como é que eu posso sustentar a ideia de que não está tendo uma ditadura no Brasil se eu tenho partido único? Então, eu crio um segundo, eu mesmo crio, para fazer papel de oposição. Que não é oposição coisa nenhuma, tá? Mas aqui ele inverteu as legendas. C. Veio depois o AI-3, que estabelecia o fim das eleições diretas para governador e prefeito das capitais. A partir de então, os governadores seriam indicados pelo presidente para aprovação das Assembleias Legislativas, e os prefeitos seriam indicados pelos governadores. Cara, eu não tenho certeza se o prefeito é indicado pelo governador, mas eu marco verdadeiro na questão. Tá tudo certo. Então pronto, é uma informação que eu não tinha. Eu achava que o prefeito era também indicado pelo presidente. Tá vendo? Então, verdadeiro. O resto está tudo certo. O AI-3 suspendeu eleição direta para governador e prefeito. Em Goiás, caiu o Mauro Borges, que era governador, e caiu o Íris, que era o prefeito. Acredita que o prefeito de Goiânia, em 1967, era o Íris? E o prefeito de Goiânia, o ano passado, ainda era o Íris? Impressionante. Hã? Não, estudou com ele? Letra D. Então, ele fez um trajeto aqui dos 4 princípios, dos 4 primeiros atos institucionais. A letra A falou do AI-1, que é verdadeiro. A letra B falou do AI-2, que inverteu as legendas, é falso. A letra C falou do AI-3, é verdadeiro. Fim das eleições diretas para governador e prefeito. E a letra D fala: decretou-se também o AI-4, que dava ao governo poderes para elaborar uma nova Constituição, verdadeiro. Produziu, então, a Constituição de 88, falso. Porque a Constituição que vai surgir é de 67, de 1967. Constituição ditatorial, militarista e tal. A de 88 é redemocratização. Falso. Então, ficou o quê? VVFF?
VFV. Só em casa, caladinho. Vixe, Maria. Desculpa, turma. Tem 15 conversas aqui. Marcelo, seu áudio tá ligado. Ô, gente, nem vi, foi mal, vacilo meu. Deve ser anulada, mano, não sei também. A 8 tá VFFN? N? É outra coisa, velho. Isso aqui não tá falando comigo, não. Esse homem é bom demais. É você, Marcelo. Conversa aí tá entre vocês. Questão número 12. No Brasil, a aliança entre os setores civil e militar pôs fim ao populismo. Em nome da liberdade, da ordem, da segurança nacional, o presidente Goulart foi deposto. O novo governo viria a se formar a partir dessa aliança. A intervenção militar era anunciada como forma saneadora dos desmandos provocados pela infiltração esquerdista no país. E aí, que tal esse argumento? Eduardo Bolsonaro falou isso, foi? Em relação ao período militar, assinale VOF. Primeiro, letra A, houve cassação de direitos políticos de opositores, repressão aos movimentos sociais e às manifestações de oposição. Sussa, tranquilo, sem estresse. Verdadeiro. Extrema-direita. Seria um fascismo. Só que o Enéas era um cara inteligente. Pior do que esse, você tem uma extrema-direita burra. Aí é o pior do cenário, que é o que a gente tem. Mas ele é um cara qualificadíssimo. 6 cursos superiores, se eu não me engano. 6 cursos superiores. O Enéas era um monstro, só que tinha umas ideias assim. Na verdade, nem todas as ideias dele estavam errado, não. Mas ele preferiu um discurso ultranacionalista. Ultra é sempre ruim, cara. Ultra isso, ultra aquilo, é sempre preocupante. Extrema para lá ou extrema para cá, é sempre preocupante. Mas o Enéas é o seguinte, porque ele não tinha tempo de TV, né? O partido dele era nanico, ele tinha 30 segundos. Aí ele pegava e falava, precisamos fazer uma bomba atômica. E os caras, puta, esse cara tá doido. Esse cara vai explodir o país. E o argumento dele que eu não concordo, mas tem sentido. Soberania de um país vem de 2 formas, ou economicamente ou militarmente. Os Estados Unidos mandam no mundo porque tem as duas. O Brasil é um bosta porque não tem nenhuma. Nós não temos nem soberania econômica, muito menos militar, velho. Se a gente entrar numa guerra, se o Brasil entrar numa guerra com a Venezuela, nós estamos fodidos. Não é sacanagem minha. A Venezuela tem hoje 1 milhão de soldados aquartelados. 1 milhão. O Brasil tem 250 mil. Passando necessidade nos quartéis. Se o Brasil de última hora falar, vamos reunir, cara, nós estamos fodidos. A sorte nossa é que o nego ainda não olhou para cá e falou assim, cara, esses caras têm uma Amazônia boa, tem um Pantanal legal, vamos meter a cara? Não tem como a gente segurar muito, não, velho. Não tem como. O Enéas tinha razão nisso. Soberania vem pela via militar. Porque você pode ser fraco nas Forças Armadas, mas ter uma bomba atômica que te ajuda bastante. Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque, mas não invadiu a Coreia do Norte? Porque o menino maluquinho na Coreia do Norte tem míssil nuclear. Míssil nuclear. Transcontinental. Você lançar um míssil nuclear da Coreia do Norte, pega a costa leste dos Estados Unidos. Você não vai. Pelo contrário, o Trump foi eleito dizendo que ia derrubar ele, né? O Trump foi o primeiro presidente americano a pegar na mão dele. A se encontrar, não sei se você lembra desse acordo. Então, o Enéas, nesse ponto, tinha razão. Mas ele tinha 30 segundos para falar isso. Ô, Jeová. Eleição direta é quando o povo escolhe. Indireta é quando eu Fazendo só uma pergunta rapidão. Pode falar mais alto que eu não estou ouvindo. Você acha que o Enéas, se ele tivesse tido a oportunidade de ser presidente, ele faria um bom mandato? Não dá para dizer, cara, porque o discurso é muito extremista, né? O mundo não cabe, o mundo do século XX, XXI, principalmente, não cabe governos extremistas, cara. Você tem relações bilaterais para estabelecer. Eu acho que ele seria meio Donald Trump, sabe? Aquela coisa American First,
sabe, do Trump, que se indispôs com a China, se indispôs com a Europa, se indispôs com... Então, eu não vejo isso como um bom governo. O século XXI requer um governo que seja um diplomata, que seja um cara que costure as relações do mundo todo, que crie pontes, essa é uma palavra da moda, né? Um governo que crie pontes e não levante muros para separar. Então, acho que o Enéas seria um Donald Trump brasileiro. Não consigo ver isso como bom, não, cara. Foi bom esse argumento, foi? Mas é isso mesmo. Nós precisamos de governo. Por que o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália são países em que essas coisas são... Porque esses caras são caras, né, que têm comprometimento ambiental, que têm, né, tem um bom trato com o mundo todo, né? Esse tipo de discurso do Bolsonaro, isso não cabe no século XXI. O Boris Johnson está começando a se fuder lá na Inglaterra. Está começando a se fuder, porque o ex-ministro dele está caguetando ele até o último. Que agora é hora de apurar as responsabilidades da Covid. Na hora está todo mundo tentando se salvar. Poeira baixou, vamos apurar as responsabilidades. Está se fudendo lá. Porque lá morreu 100 e tantos mil ingleses, um cara que no início falou que era uma gripezinha, que não tinha que fazer lockdown. Então agora você responda para as famílias inglesas que perdeu 100 e tantos mil pessoas. E o Brasil? 500 mil. Essa CPI da Covid está rachando o governo Bolsonaro. Mas no último, você não está acompanhando, eu acompanho na TV Senado. Eu acompanho os caras dando depoimento. Velho do céu. Se o Bolsonaro não for responsabilizado depois da CPI da Covid, esse cara é mito, ele é eterno, ele é intocável mesmo, ele é imbrochável mesmo. Porque assim, cada um vai lá e fala assim, ontem foi o do Butantan. Falou, não, ofereci a vacina em agosto. Ofereci em setembro. Falei que se eles fechassem um acordo com o Butantan, até dezembro eu disponibilizava, dezembro do ano passado, 5 milhões de doses. A Pfizer tentou 11 vezes. Entendeu? Isso é grave. O cara não quis. Como é que explica 500 mil de mortes? Como é que explica para a família a sua família que perdeu um pai, um filho, um avô, um ente querido, que o presidente poderia ter comprado a vacina e não comprou? Ridicularizou. Tem que explicar isso, né? Então, essa fatura vai chegar. Ontem eu vi o Marco Antônio Villa falando, ele falou assim, não tem a menor sombra de dúvida, essa fatura vai chegar hoje, amanhã, em algum momento essa fatura vai chegar. Alguém vai ter que responder pelos 500 mil de mortes no Brasil. Que, aliás, eu agora estou vacinado, me sinto um privilegiado, mesmo que seja só a primeira dose, eu tenho que falar para você continuar se cuidando, porque a terceira onda está chegando. E é a pior de todas por causa da porra da cepa indiana. Então, amiguinhos, com muito cuidado, mantenha aquilo que você já vem fazendo, porque os números, segundo infectologistas no Brasil, esse ano, vão ultrapassar, pasmem, 800 mil mortes. Eu ouvi de um infectologista na Globo News, ele falou, escuta, não é o que eu quero, nunca, lógico que não, mas vai passar de 800 mil. Nós estamos em 500, ou seja, vai morrer mais 300 mil brasileiros daqui para lá. Que pode ser qualquer um de nós. Então, cara, alguém vai ter que pagar essa fatura, né? É muito grave, é muito grave, é muito grave. Questão 12. B. Esse foi um período de grande prosperidade econômica, ditadura. Social, morreu a questão. Aliás, ela morreu no começo. Prosperidade econômica é uma forçação de barra. Uma coisa é dizer que o PIB cresceu. Uma coisa é falar que tinha um milagre brasileiro, porque o PIB cresceu. Mas isso não se traduz em prosperidade, isso não se traduz em crescimento, em benefício social. Falso. C. Houve censura aos meios de comunicação, censura aos artistas, músicos, atores, artistas plásticos e outros. Verdadeiro. D. Durante o período militar, o poder era controlado pelos membros das Forças Armadas, do Exército. No entanto, não havia entre esses um consenso sobre determinadas ações a serem executadas, ocasionando divergências internas. Essa questão ficou ruim, hein? Durante o período militar, o poder era controlado pelos membros das Forças Armadas, sobretudo o Exército. No entanto, não havia... Pois é, ela tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa. E ela é verdadeira, né? Pois é. Porque o finalzinho está corretinho mesmo. Rolou racha entre eles. Você tem os chamados linhas duras e tem os castelistas, os seguidores do Castelo Branco, que é o Castelo, o Gás e o Figueiredo, e o Linha Dura, que é o Costa Silva e o Médici. Então tem racha entre eles mesmo. Verdadeiro.
Ditadura militar brasileira. Questão número 13 tem uma imagem clássica da polícia espancando um manifestante aí. No período de 64 a 80, não acredito que eles vão usar a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só diversificou agora o nome dos militares aí para você, ó, do dedinho que eu falei para você. De acordo com o regime militar implantado no Brasil, assinale VOF. Primeiro, para evitar os protestos da sociedade, o regime militar cassou o direito de voto e calou as oposições por meio da censura ou pela violência da repressão policial. Muitos brasileiros foram mortos e torturados pela polícia política nesse período. Verdadeiro, verdadeiro. B. Em 9 de abril de 64, logo após o golpe militar, durante o governo de Costa e Silva, falso. É o Castelo Branco, né? 64 é o Castelo Branco. Primeiro militar. Lembra da mãozinha? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás, Figueiredo. Castelo Branco é o primeiro e colocou o primeiro sendo Costa e Silva aí. C. Em 65 foram realizadas eleições para... Não acredito que ele fez a mesma questão da anterior para os governos estaduais. As oposições ao regime militar conseguiram significativa vitória. O governo decidiu, então, tomar novas medidas repressoras. Foi decretado o AI-2, né? Cara, ele fez a mesma questão. Eles repetem a questão. É a mesma questão. Olha lá. Criando apenas dois. Um para apoiar totalmente o governo, que agora ele inverteu. Colocou Arena e outro para fazer a oposição verdadeira. Agora é verdadeiro. Nossa, só mudou a posição de novo dos partidos. Que coisa. Os caras estão com preguiça de elaborar uma prova, hein? Hã? Tem cabimento isso? Você tem... são 2 por ano? Você tem 6 meses para elaborar uma prova, velho? Então faz sentido a gente estudar pelas questões anteriores, né? Porque normalmente quando você faz uma maratona é só para você pegar um norte, a linguagem que a universidade usa, como é que ela aborda, mas aqui não, qual o risco da gente, você pegar a prova, e a gente fez isso. Impressionante. Questão número, letra D. Diante das pressões da sociedade em favor da... Aí caiu de novo, eles repetiram essa questão. Em favor da democracia, o governo militar de Castelo Branco reagiu furiosamente. Foi decretado o AI-1, o mais terrível instrumento de força. Na verdade está errado, que é o AI-5, né? Fizeram aquele trocadilho ali, mas é a mesma essência de questão, né? Tem uma lá do Médici, lá que é verdadeira, essa aqui é falsa. Essa do MDB e da Arena é verdadeira, a outra é falsa. Só trocar de lugar de um ano para o outro. Impressionante. Eu nunca tinha visto isso. Beleza, tá falso porque está falando que o mais terrível instrumento de força foi o AI-1. E você sabe que é o AI-5, dia 13 de dezembro de 68. Vargas fizemos, ditadura. Jeová, se você estiver falando alguma coisa, tá mudo. Tranquilão, tranquilão. Questão número 1. Rendeu, velho. Fizemos questão pra caramba. Questão número 1. Minha voz é que acabou faz tempo. Da aula de máscara, olha a diferença. Caramba, velho. Até quando? A imigração haitiana ao Brasil. Isso é uma questão de atualidade.
pedindo para o aluno ter algum conhecimento sobre esse fenômeno do Haiti. A imigração haitiana ao Brasil é um fenômeno migratório que ganhou grande dimensão após o terremoto que abalou o país em 12 de janeiro de 2010, que provocou, questão número 1, provocou a morte de mais de 300 mil pessoas e deixou cerca de 300 mil deslocados internos. A Covid matou mais. Sobre o processo migratório em questão e acerca da história do Haiti, marque verdadeiro ou falso. Letra A, o Haiti é um país americano situado no Caribe. Começou com, tipo assim, como você é burrão, eu já vou logo de baixo para cima. Verdadeiro. Não, é africano o Haiti. É um país americano situado no Caribe. Beleza. B, a Revolução Haitiana foi um período de conflito brutal na colônia de Santo Domingo. Lembra que o Haiti chamava República de São Domingos, né? Levando à eliminação da escravidão e à independência do Haiti como a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Verdadeiro, é a única independência popular negra e abolicionista que nós tivemos no continente. C, com a Revolução Haitiana, o país alcançou um notável estado de desenvolvimento econômico. Falso. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo, até pelo isolamento em que ele se mergulhou por ter tido a independência negra, uma forma de você isolar o movimento. D, em recurso natural, sim. Em administração, não, né? D, os refugiados haitianos no Brasil encontraram uma sociedade amplamente cordial. É porque nós somos assim mesmo, nós somos bem cordiais. Se você mudar haitiano para venezuelano, você viu aqui, essa última leva, dá na mesma, né? O jeito que Rio Verde pega essa mesma questão e muda, em vez de Haiti e Venezuela. E o gabarito é o mesmo, tá? Hostilidade. Brasileiro, infelizmente, anda nos envergonhando. Não. Eu sempre passo pelo mesmo lugar, sempre vejo uma mulher, cara, e a mulher sempre está com criancinha, com uma plaquinha pedindo. Venezuelano. Os refugiados haitianos, a letra D, encontram uma sociedade amplamente cordial, o que favorece sua adaptação. Além do óbvio, fala-se português no Haiti. Fala mesmo. Fala português lá. Eles não vão te entender, não, mas pode falar. Questão número 2. A Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, inaugurou a Sexta República do Brasil. Eu nunca vi esse termo na minha vida, só pensar. República das Espadas, República Oligarca, República do Vargas, República Populista, República Ditatorial, e não é que é? É a sexta. Nunca tinha pensado nisso. Sobre o período iniciado com a posse de Fernando Collor de Mello, em 90, e que dura até a atualidade. Vamos lá, VOF. Letra A. Podemos dividir claramente o período entre 1990 e 2014 em duas fases distintas. A primeira marcada por medidas neoliberais, verdade. Tanto o Collor quanto o Fernando Henrique adotaram o modelo neoliberal, como abertura de mercado, privatizações. E a segunda caracterizada por política de bem-estar social, com programa social e aumento da classe média. Petista, safado que elaborou essa questão. Verdadeiro. Tá falando que o Lula melhorou a classe média? Tá louco, velho? Criou um bem-estar social? Tá doido? Verdadeiro. Marca aí o verdadeiro. Minha casa, minha vida. Não, assim, o impacto social, porque é preciso separar. Lembra do Vargas? O Vargas não é afeito à democracia. Mas o legado do Getúlio Vargas, você menospreza? Não. O cara criou a USP, o ITA, o IME, a AMAN, o SESC, o SESI, o SENAI, o SENAT, a Petrobras, a Vale, a Chesf, a FMNE, a CSN. Eu vou jogar isso onde? Tá vendo? Então, isso é legado. JK endividou o Brasil pra cacete, mas deixou um legado? Porra. E não é só Brasília, não. Então, assim, o Lula tem um puta de um legado social nunca alcançado anteriormente. Minha Casa Minha Vida, aqueles planos de distribuição de renda, Bolsa Família, Renda Cidadã, não sei o quê, Pronaf, Pronatec, Enem, UPA, SAMU, vai jogar isso no lixo? Imagina se o Brasil hoje não tivesse a UPA, não tivesse o SAMU e o SUS não fosse público. 3 milhões de mortos. 3 milhões de mortos. Então, assim, você não pode, infelizmente, os nossos políticos, eles mancham a própria imagem deles, mas você não pode descolar o legado do cara. Legado é legado.
né? Então, assim, esses caras têm uma herança. Não, por acaso o Lula está aí liderando pesquisa, né? Porque o social não é qualquer coisa, né? Papai gosta? Não. Ganhou mais dinheiro quando o Lula era presidente? Muito mais. Mas gosta? Não. Letra A, portanto, verdadeiro. B, o primeiro governo eleito diretamente depois de 20 anos foi interrompido por um processo de impeachment, impedimento, motivado pelo confisco da poupança. Está errado, porque não foi por isso que o Collor caiu. O Collor caiu por causa de Caixa 2 na campanha eleitoral dele. Tá? O tesoureiro dele lá, o PC Farias, né? Fez um esquema de Caixa 2, que é crime eleitoral, e ele teve o seu processo interrompido. Claro que ele cai numa impopularidade absurda com o confisco da poupança, mas não foi isso que abriu o processo de impeachment contra ele. C. Fernando Henrique Cardoso, o segundo presidente pós-redemocratização, inseriu o Brasil no processo de globalização, articulando a fundação do Mercosul. Falso. O Mercosul é de 1997? 4? Ou é 94 ou é 97? Tá? Tratado de Assunção. Tá? E o governo era o Itamar Franco. Tá? Então é antes, é um pouquinho de 94, antes de 94. 91, ótimo. Então era o governo do Itamar Franco. Collor e Itamar Franco, tá? Não era o Fernando Henrique ainda não. Mas foi bem no limite ali, né? Para meter um corte no limite. D. O governo de Lula foi marcado pela maior crise econômica da história do Brasil. Falso. Gente, o Lula terminou o segundo mandato com 80% de aprovação. O Brasil atingiu o status de sexto PIB do planeta, superando a Inglaterra pela primeira vez na história. O problema do Lula é a corrupção que tomou conta do Partido dos Trabalhadores. Mas os números do governo dele, puta que pariu. Macroeconomicamente falando, puta que pariu. Sexto PIB do mundo, hoje nós somos 14º. Perdemos mais uma posição mês passado. O Brasil hoje está em 14º lugar no PIB mundial. Derreteu o PIB brasileiro. Explica o quê? C. O Mercosul foi fundado em 1991 e o presidente não era o Fernando Henrique. O presidente é o Collor e do Collor para o Itamar, que é o vice do Collor, né? O Fernando Henrique só é presidente a partir de 95, que foi eleito em 94 e assumiu em 95. Chance de quem? Pois é, porque o Paulo Guedes está discutindo agora essa questão do Mercosul, inclusive com a ideia de acabar com o Mercosul. Vocês viram isso, né? Ele disse que não quer acabar com o Mercosul, ele quer redefinir as relações, mas, sim, está bem fragilizado o Mercosul, bem fragilizado, entendeu? Mas também pudera, né, cara? Vamos pensar, quem é o terceiro maior parceiro econômico do Brasil, de negócio? O primeiro é a China, o segundo é os Estados Unidos. Quem é o terceiro? A Argentina. E aí, porque a esquerda ganhou da Argentina, o Bolsonaro nem na posse do cara foi. Então, você passa a lidar com as relações internacionais a partir de viés ideológico, aí não dá. Por exemplo, eu vou romper com a Venezuela, por que você vai fazer isso? A relação que a Venezuela tinha com o Brasil até o governo Dilma era superavitária para o Brasil em 10 bilhões por ano. Pô, se eu tenho um cliente que me dá 10 bilhões por ano, eu não vou me indispor com ele, velho. Mas eu não concordo com o governo dele, tá? Mas deixa eles resolver para lá. Relação internacional. Tá me dando 10 pau por ano, tapete vermelho pro cara. Então eu começo a lidar com as relações internacionais motivada por viés ideológico. Esse Ernesto Araújo, que foi demitido, esse cara é louco de pedra. Eu vi o pronunciamento dele na CPI da Covid, os caras cagaram na cabeça dele. Porque a Venezuela mandou oxigênio para Manaus. Aí o Randolfo Rodrigues perguntou para ele assim: o senhor agradeceu o governo da Venezuela? Não. Quer dizer que o senhor não providenciou o oxigênio, o senhor não correu atrás e nem sequer agradeceu o vizinho que mandou um caminhão de oxigênio para nos ajudar? Não. Isso não pode ser relação internacional, isso é briguinha de boteco. Briguinha de boteco pode ser, relação internacional não pode ser, ué. Dá morte até, mas aí é briga de boteco. Ô, gente, eu vou embora. My time is over. Rendeu ou não? Próxima vez, próxima semana, se for o caso, a gente termina a lista. Tem exercício pra caramba aqui ainda. Tchau, tchau. O Brasil precisa de um governo diplomata que vise o bem nacional e não da família dele. Isso mesmo, Marcelo?
O governo indiano lançou uma nota pedindo para parar de falar que a cepa é deles, que eles não concordam com a nomenclatura cepa indiana. Mas é, né?